Salve, salve galera! Aqui é Marcelo Araújo do canal Os Brandões Oficial. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Vem comigo, produção, roda a vinheta aí. Salve, salve galera! Muito bom dia, muito boa tarde e muito boa noite para todos vocês. Graça e paz para todos. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Os Brandões Oficial. Para quem não me conhece, me chamo Marcelo Araújo. Estou com vocês todos os dias aqui na plataforma do YouTube. Hoje é segunda-feira. Hoje é dia 24 de abril de 2023. Graças a Deus, mais uma semana abençoada, né? Começa a semana, uma semana cheia de paz, cheia de saúde, cheia de graça. Opa, e cheio da palavra de Deus. Graças a Deus, né? E aí, vocês estão bem? Estão bem mesmo? Estão orando a Deus? Estão agradecendo a Deus? Agradecer a Deus hoje por mais um dia de vida? Agradeceram? Ah, muito bem. Fizeram bem, tá bom? Fizeram uma coisa boa. Sabe o que foi? Orar a Deus. Dobrar seu joelho diante da cama e agradecer a Deus por mais um dia de hoje, um dia abençoado. Pedir para Deus guardar a tua saída, a tua ida para o trabalho, a tua ida para a faculdade, para a escola, tua ida para o supermercado, para o açougue, para a farmácia, seja onde for, ore a Deus sempre, tá bom? Agradeça a Deus todos os santos os dias, tá bom? E você que não agradeceu, não orou a Deus, crie esse hábito de orar a Deus, tá bom? É muito importante orar a Deus, pedir para Deus te guardar os teus planos, teus projetos, teus sonhos, tá bom? Agradeça a Deus todos os dias. Para quem não sabe, estamos maratonando as Escrituras Sagradas. Essa aqui é a Bíblia, o qual eu estou manuseando, ó. Bíblia de Estudo Plenitude, graças a Deus, a mesma versão de João Ferreira de Almeida. E a gente iremos começar hoje, sabe o quê? A maratonar o livro de Daniel. Iremos conhecer a história de Daniel. Não sei se Daniel era profeta, era sacerdote, não sei. A gente iremos aprender junto, tá bom? Iremos aprender junto e também eu vou estar falando primeiro, eu vou ler primeiro o sinopse, né? Dar uma breve resumida, o que a gente iremos abordar no livro de Daniel, tá bom? Graças a Deus, né? Um dia abençoado, cheio de graça. Ó, lembrando vocês, eu sempre gosto de falar, esse canal aqui não é um canal religioso, tá bom? É que eu creio em Deus, eu sirvo a Deus e ao nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sou cristão. E como eu sou cristão, eu gosto de estar compartilhando com vocês a palavra de Deus. Eu gosto de estar transmitindo, sim, a palavra de Deus numa forma de, como é que fala mesmo? Narrando as escrituras. E eu resolvi maratonar as escrituras e compartilhar com vocês. Tá bom? Porque esse canal aqui, Os Brandões Oficial, é um canal que eu gosto de mostrar o dia a dia de trabalho, né? E o dia de trabalho, além de às vezes a gente vamos numa pizzaria, numa lanchonete, eu gosto de estar sempre mostrando, né, os lugares. Muitas das vezes eu vou para Itanhaém, gosto de mostrar a cidade de Itanhaém, onde minha mãe mora, e eu gosto de compartilhar com vocês também. Aí eu resolvi maratonar as escrituras, porque muitas das vezes tem gente que não consegue ler a palavra de Deus, né? Ler as escrituras. Aí, poxa, mas tem gente que gosta de ouvir, né? Muitas das vezes dá sono a pessoa abrir a Bíblia e começar a ler, dá sono. Aí eu resolvi ajudar um pouquinho mais, a maratonar com vocês junto. Aí vocês pelo menos vão escutando, vão ouvindo aqui no vídeo, eu lendo a Bíblia Sagrada, tá bom? Facilitei pra mim, facilita pra mim e pra vocês também, claro, que eu gosto de estar lendo as Escrituras Sagradas aí, entregando o melhor do conteúdo, que é a palavra de Deus, tá bom? Por isso que eu falo, ok? É um canal, o canal Os Brandões Oficial é um canal aleatório, vídeos aleatórios, tá bom? E eu resolvi compartilhar essa porque de graça eu recebi, de graça eu quero passar para vocês também, certo? Ó, você que não é inscrito no canal, por gentileza, não perca tempo.
corra! Você que assiste, esquece de curtir, esquece de se inscrever. Por gentileza, se Deus tocar em teu coração, inscreva-se aqui no canal, tá bom? Deixe seu like. Aproveite para ativar o sininho para receber notificações, vídeos novos como esse. E também compartilhe os vídeos, vai ajudar bastante. Deixe nos comentários, tá gostando ou não tá? Deixe nos comentários. E também, ó, me siga no Instagram. Se você me seguir, com certeza eu vou te seguir de volta, tá bom? Curte minha página no Facebook, vai ajudar bastante. Estamos no Twitter, @bro23, @bro23 no Twitter, tá bom? Visita lá. E também, ó, a campanha não pode parar, a campanha continua, tá bom? Ó, hashtag YouTube, monetiza o nosso canal. Dá essa força, essa moral pra nós, YouTube. A equipe do YouTube dá essa força, assim, pra gente melhorar o som, qualidade, porque tem que ter condições para comprar esses aparelhos todos, pra gente entregar o melhor para os nossos inscritos aqui na plataforma do YouTube. Então, equipe do YouTube, ó, hashtag YouTube, monetiza o nosso canal e dá essa força, essa moral. Deus abençoe a todos vocês da equipe do YouTube. Graças a Deus. Bora então! Vou estar lendo a sinopse pra gente entender para o que a gente iremos abordar no livro de Daniel, tá bom? Se ele é profeta, se ele é sacerdote, o que ele foi. Deus levantou ele para fazer o quê, né? Vamos ver. Se é para anunciar a palavra de Deus, a vinda de Jesus, né? É o Antigo Testamento, tá bom? Bora então, ó. Desejo que Deus abençoe a cada um de vocês. Você que perdeu um ente querido, fique em paz, tá bom? Fique em paz, que Deus conforte, console o teu coração, tá bom? E eu desejo que Deus derrame o bálsamo de Gileade. E você fique em paz, porque lá em João 14, do versículo 1 ao 7, Jesus, ele acalenta o nosso coração, porque ele fala que ele vai para o Pai preparar lugar. E quando ele preparar lugar, as moradas, junto a Deus, para nós, ele viria buscar nós quando ele terminasse. E ele terminou. Há muito tempo, ele já preparou lugar para nós, as moradas. Por isso que ele está vindo buscar os nossos entes queridos. E em breve, queira eu, você ou não, um dia iremos partir. E que a gente estejamos prontos para que Jesus, quando vier nos buscar, a gente possa ir com ele. Ir com ele, com Jesus, para morar com Deus. E encontrar nossos entes queridos. E dar aquele abraço. E glorificar e exaltar o nome santo de Jesus e adorar o nosso Deus, tá bom? Fique em paz, lê lá João 14, versículo 1 ao 7, tá ok? Bora maratonar? Vamos maratonar que chegou a hora. Produção, põe no pente aí, bora! Produção, aperta o play, vem comigo. Esse é o momento bom. Esse é o momento bom da gente entender a palavra de Deus. Livro de Daniel, aqui no sinopse, livro de Daniel. O autor está dizendo aqui que é Daniel mesmo. A data é no final do século 6, né? Antes de Cristo. E vamos lá, o tema a ser abordado: Deus controla o destino de todas as nações. E a palavra-chave, iremos abordar reis, reinos, visões, sonhos. Autor, Daniel foi deportado enquanto adolescente no ano de 605 a.C. para a Babilônia, onde viveu mais de 60 anos. Possivelmente fosse de uma família da classe alta de Jerusalém. Isaías e Ezequias haviam profetizado a deportação para a Babilônia dos descendentes da família real. Inicialmente, Daniel serviu como estagiário na corte de Nabucodonosor. Mais tarde, tornou-se conselheiro de reis estrangeiros. A importância de Daniel como profeta foi confirmada por Jesus em Mateus 24, versículo 15. O nome de Daniel significa Deus é meu juiz. Sua inabalável consagração e Jeová e sua lealdade ao povo de Deus comprovaram fortemente essa verdade na vida de Daniel. A data, embora o cerco e a deportação de cativos para a Babilônia
tenham durado vários anos, os homens fortes e corajosos, os habilitados e os instruídos foram retirados de Jerusalém logo no início da guerra. A data do cativeiro de Daniel costumeiramente acerca de aceita é de 605 anos antes de Cristo. Sua profecia abrange o espaço de tempo de sua vida. Contexto histórico. Juntamente com milhares de cativos de Judá levados para o exílio na Babilônia entre 605 e 582 a.C., os tesouros do palácio de Salomão e do templo também foram levados. Os babilônios haviam subjugado todas as províncias governadas pela Síria e haviam consolidado o seu império numa área que abrangia grande parte do Oriente Médio. Para governar um reino tão diversificado numa área de tamanha extensão, necessitava-se de uma burocracia administrativa especial. Escravos instituídos e instruídos ou habilitados que as circunstâncias requeriam tornaram-se a mão de obra do governo. Por causa de sua sabedoria, conhecimento e boa aparência, 4 jovens hebreus foram selecionados para o programa de treinamento. Devido ao caráter excepcional de Daniel, Ananias, Misael e Azarias, estes jovens foram contemplados com funções relevantes no palácio do rei. Daniel sobrepujou a todos os homens sábios daquele vasto império. O propósito de mostrar que o Deus de Israel, o único Deus, mantém sob seu controle o destino de todas as nações. Conteúdo. Daniel se compõe de 3 partes principais: introdução à pessoa de Daniel, os testes decisivos do caráter de Daniel e o desenvolvimento de suas habilidades de interpretação profética, e a série de visões de Daniel sobre os reinos e acontecimentos futuros. Nesta parte final, Daniel se apresenta como livro profético básico para a compreensão de muitas coisas da Bíblia. Muitos aspectos de profecias relacionados com os tempos do fim dependem da compreensão deste livro. Os comentários de Jesus no Sermão do Monte das Oliveiras, em Mateus 24, versículo 25, e muitas das revelações dadas ao apóstolo Paulo encontram harmonia e coesão em Daniel. Em Romanos 11, 2 Tessalonicenses 2, da mesma forma, Daniel se torna um companheiro no estudo necessário do livro de Apocalipse. Embora a interpretação de Daniel, como também Apocalipse, seja feita de maneiras bastante diversificadas, para muitos, o enfoque da dispensação tornou-se bastante aceito. Esse enfoque na interpretação encontra em Daniel as chaves que ajudam a desvendar os mistérios de assuntos como o anticristo, a grande tribulação, segunda vinda de Cristo, os tempos dos gentios, as ressurreições futuras e juízo. Esse enfoque também vê as profecias que ainda estão por se cumprir, girando em torno de 2 eixos principais. Primeiro, o destino futuro da cidade de Jerusalém. Segundo, o destino futuro do povo de Daniel, judeus nacionais de Jerusalém. E segundo, o destino futuro do povo de Daniel, judeus nacionais. Ver a introdução a Daniel, métodos de interpretação. Os escritos de Daniel cobrem o governo de 2 reinos, Babilônia e Medo-Persa, e 4 reis, Nabucodonosor, Belsazar,
Dario e Ciro. Aplicação pessoal. Um dos temas bonitos deste livro é o ênfase dada à dedicação a Deus, tendo Daniel como exemplo principal pela decisão de não fazerem uso da comida do rei e não adorarem a imagem do rei. Daniel e seus 3 amigos, agora denominados de Sadraque, Mesaque e Abednego, revelaram um espírito tão firme que as abriram oportunidades fantásticas para Deus mostrar seu poder em favor desses homens. O corajoso comprometimento deles apresenta um desafio perene para os cristãos, no sentido de não comprometerem seu testemunho de Jesus Cristo, embora isso possa significar uma prova de fornalha de fogo. A proteção e a libertação do Senhor estarão presentes. Tema de Daniel é absoluta a superioridade de Deus sobre tentativas ocultas de revelar ou interpretar mistérios espirituais, empregando todo o esforço. Todos os mágicos, adivinhadores, sábios e astrólogos de corte do rei não conseguiram chegar à verdade. Isso serve de contínuo encorajamento aos cristãos. Falsários espirituais nunca podem subsistir perante a sabedoria e o poder do Espírito Santo. A parte profética de Daniel proporciona entendimento do futuro ao cristão e também serve para os assegurar que Deus mantém a história sob o seu controle soberano. Chave profética. Segundo muitos intérpretes, Daniel 9 contém uma profecia essencial. Tornou-se conhecido como as 70 semanas de Daniel. A compreensão dessas 70 semanas é fundamental para uma escola de interpretação de eventos proféticos dos últimos tempos. Infelizmente, embora compreensível, a interpretação desta parte diverge entre cristãos igualmente instruídos e consagrados. As notas seguintes refletirão a interpretação dispensacionalista, frequentemente aceita. Podem e também, porém, comentários adicionais em certas rotas de rodapé no final desta parte contemplarão a interpretação mais histórico, clássico, conservadora, indicada pelas palavras interpretação clássica. Ambas são considerações merecedoras de análise por estudiosos. Esse exercício propicia o salutar lembrante de que a interpretação profética das Escrituras não é motivo para cristãos consagrados romperem relacionamentos apesar das diferenças. Quando Daniel buscou ao Senhor para descobrir quanto tempo duraria o cativeiro babilônico, Deus lhe mostrou que a profecia original de Jeremias, indicando que o cativeiro duraria 70 anos, se estenderia durante 77 ou 490 anos. Essa revelação, na verdade, abrange a história de Jerusalém e dos judeus desde o tempo que Artaxerxes decretou a reconstrução da cidade de Jerusalém, até o tempo da grande tribulação. Todo esse período é chamado de os tempos dos gentios, porque a autoridade política gentia será a força maior até o final da destruição de todos os inimigos de Israel no final da grande tribulação. Isso culminará
com a batalha de Amargedon e a segunda vinda do Messias naquela ocasião. Deus destruirá todos os exércitos que se levantam contra Jerusalém. Os 77 são divididos em 3 partes. 7 semanas, 60 e 2 semanas. E uma semana, cada semana representa 7 anos. O decreto de Artaxerxes aconteceu em 446 e 445 a.C. As 2 primeiras partes de semanas totalizam 69 semanas ou 483 anos. Esse período findou em 32 anos depois de Cristo, quando foi tirado o Messias ou quando Jesus foi crucificado no Calvário. A abominação da desolação que Daniel profetizou que faria parte da 70ª semana foi claramente datado por Jesus como sendo parte da grande tribulação no fim dos tempos. Em Mateus 24:15, quase 2000 anos se passaram e a 70ª semana não aconteceu. Ainda estamos vivendo um tempo parentético, chamado de tempos dos gentios, que procede aquela semana profética culminante. Dessa perspectiva de interpretação, o livro de Daniel desvenda o avanço dos acontecimentos no relacionamento de Deus, não somente com seu povo, mas também com o sistema político do mundo. Fatos básicos extraídos deste livro parecem esclarecer outras passagens difíceis e apresentando esses evidentes acontecimentos futuros. 1. O Messias retornará antes do período milenar. 2. O reino de Deus será literalmente estabelecido na terra, tendo como governante o Messias rei. 3. Os 4 metais da imagem do sonho de Nabucodonosor simbolizavam 4 impérios: babilônico, medo-persa, macedônio, grego e romano. 4. O quarto reino, Roma, usufruirá um reavivamento final na forma de uma confederação unida na Europa. O anticristo surgirá desse sistema. 5º, ou número 5, o falso profeta e o anticristo são pessoas, não simplesmente um sistema. 5. O falso profeta e o anticristo são pessoas, não simplesmente um sistema. Veja bem. 6. Deus continuará tratando com a nação de Israel. 7. Israel nacional é um tempo profético, relógio para os últimos acontecimentos. 8. O falso profeta e o anticristo dominarão na última parte da última semana das 70 semanas de Daniel. No final da semana, após a grande tribulação, Jesus, o Messias, retornará para estabelecer o reino de Deus, que dará cumprimento a todas as profecias de Daniel. Interpretação clássica. Como indicado anteriormente na introdução, as notas do livro de Daniel emanam de interpretação que utiliza princípios hermenêuticos dispensacionalistas, em contraste com um enfoque profético. Muitos evangélicos interpretam Daniel usando princípios hermenêuticos clássicos, aliança, intérpretes ou intérpretes clássicos procedem assim, pensando que a profecia bíblica pode ter vários níveis de cumprimento.
ver a nota sobre o dia do Senhor em Obadias, capítulo 15. O enfoque clássico situa o cumprimento inicial das partes proféticas de Daniel em acontecimentos históricos passados, tais como a invasão de Jerusalém do século II a.C. por Antíoco Epifanes e os eventos da queda de Jerusalém em 70 anos depois de Cristo. Intérprete clássico, porém, situam também o cumprimento de muitas profecias no final dessa era. Por exemplo, vê a nota em capítulo 9, versículo 26 e 27. Além disso, o enfoque clássico nem prima pela interpretação literal estrita, especialmente quando o próprio Novo Testamento usa a aplicação não literal. Por exemplo, vê a citação em Amós 9, versículo 11 e 12, feita por Tiago em Atos dos Apóstolos, capítulo 15, do versículo 15 e 17. A expressão interpretação clássica em várias notas que seguem indica a alternativa clássica ao lado da dispensacionalista adotada pelo Dr. Phillips. Cristo revelado. A primeira vez que se vê Cristo é na figura e também do quarto homem, ao lado de Sadraque, Mesaque e Abednego, na fornalha de fogo, no capítulo 3, verso 25. Os três permaneceram fiéis ao seu Deus. Agora Deus permanece fiel a eles no fogo do julgamento e livra-os, inclusive do cheiro de fogo, no capítulo 3, 27. Que referência a Cristo se encontra na visão da noite de Daniel, capítulo 7, verso 13. Ele descreve que vinha nas nuvens do céu, como o Filho do Homem, referindo-se à segunda vinda de Jesus Cristo. Outra visão de Cristo se acha em capítulo 10, versos 5 e 6, onde a descrição de Jesus é bastante idêntica à de João em Apocalipse 1, versículo 13 ao 16. O Espírito Santo em ação. O Espírito Santo nunca anuncia sua presença em Daniel, mas ele está nitidamente em ação. A habilidade de Daniel e dos outros hebreus de interpretarem sonhos se devia ao poder do Espírito Santo. As profecias, tanto as que se aplicavam ao local quanto ao futuro, indicam discernimento sobrenatural dado a Daniel pelo Espírito Santo. Graças a Deus, glória a Deus. Tá aí a sinopse, uma resumida aqui, que a gente iremos abordar no livro de Daniel. Então, era Sadraque, Mesaque e Abednego, né? Aí o Daniel e os amigos dele. Vamos entender, né? Entender melhor. Vamos entrar no texto? Vamos entrar no capítulo? Vamos entrar na história de Daniel? Então vem comigo. Bora lá? Tá no play? Tá no Paint? Aperta o play aí. Produção. Bora? Bora entrar na profunda história de Daniel, do livro de Daniel? Eu vou ler 2 capítulos aqui, tá bom? Capítulo 1 e capítulo 2, para não ficar longo esse vídeo. Vamos lá. Daniel, capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 21, tá bom? Do 1 ao 21, no capítulo 1 do livro de Daniel. O título diz assim: A educação de Daniel e outros jovens hebreus na corte de Nabucodonosor. Vou repetir. A educação de Daniel e outros jovens hebreus na corte de Nabucodonosor. Vamos entender. No ano 3º do reinado de Joaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. E o Senhor entregou nas suas mãos a Joaquim, rei de Judá, e uma parte dos utensílios da casa de Deus, e ele os levou para a terra de Siná, para a casa do seu Deus, e pôs utensílios na casa do tesouro do seu Deus. E disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel e da linhagem real e dos nobres, jovens
em quem não houvesse defeito algum, formosos de aparência, instruídos em toda sabedoria, e sábios em ciência, e entendidos no conhecimento, e que tivessem habilidade para viver no palácio do rei, a fim de que fossem ensinados nas letras e na língua dos caldeus. E o rei lhes determinou a ração de cada dia, da porção de manjar e do rei e do vinho que ele bebia, e que assim fossem criados por 3 anos, para que no fim deles pudessem estar diante do rei. E entre eles se achavam dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. E o chefe dos eunucos lhe pôs outros nomes, a saber, a Daniel pôs a de Beltesazar, e Ananias o de Sadraque, e a Misael o de Mesaque, e Azarias o de Abednego. E Daniel assentou no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. Ora, deu Deus a Daniel graça e misericórdia diante do chefe dos eunucos. E disse o chefe dos eunucos a Daniel: tenho medo do meu senhor, o rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida, porque veria ele os vossos rostos mais tristes do que os dos jovens que são vossos iguais. Assim, arriscareis a minha cabeça para com o rei. Então disse Daniel ao despenseiro, a quem o chefe dos eunucos havia constituído sobre Daniel, Ananias, Misael e Azarias: experimenta, peço-te os teus servos 10 dias, fazendo que se nos deem legumes a comer e água a beber. Então se veja diante de ti a nossa aparência e a aparência dos jovens que comem a porção do manjar, ao manjar do rei. E conforme vires, te hajas com os teus servos. E ele, convém nisso, os experimentou 10 dias. E ao fim dos 10 dias, pareceram os seus semblantes melhores. Eles estavam mais gordos do que todos os jovens que comiam porção do manjar do rei. Dessa sorte, o despenseiro tirou a porção de manjar deles e o vinho que deviam beber e lhes dava legumes. Ora, a esses 4 jovens Deus deu o conhecimento e a inteligência em todas as letras e sabedoria, mas a Daniel deu entendimento em toda visão e sonhos. E ao fim dos dias em que o rei tinha dito que os trouxessem, o chefe dos eunucos os trouxe diante de Nabucodonosor. E o rei falou com eles, e entre todos eles não foram achados outros tais como Daniel, Ananias e Misael e Azarias. Por isso, permaneceram diante do rei. E vêm todos ali, e em toda a matéria de sabedoria e de inteligência sobre que o rei lhes fez perguntas. Os achou 10 vezes mais doutos do que todos os magos ou astrólogos que havia em todo o seu reino. E Daniel esteve até o 1º ano do rei Ciro. Glória a Deus! Daniel, capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 49. O título diz assim: o decreto, o sonho do rei é interpretado por Daniel. O decreto, o sonho do rei é interpretado por Daniel. E no 2º ano do reinado de Nabucodonosor, teve Nabucodonosor uns sonhos, e o seu espírito se perturbou e passou-lhe o seu sono. E o rei mandou chamar os magos, os astrólogos e os encantadores e os caldeus para que declarassem ao rei qual tinha sido o seu sonho. E eles vieram e se apresentaram diante do rei. E o rei lhes disse: tive um sonho, e para saber o sonho está perturbado o meu espírito.
E os caldeus disseram ao rei em siríaco: Ó rei, vive eternamente. Dizei o sonho a teus servos, e daremos a interpretação. Respondeu o rei e disse aos caldeus: O que foi me tem escapado? Se me não fizerdes saber o sonho e a sua interpretação, sereis despedaçados e as vossas casas serão feitas um monturo. Mas, se vós me declarardes o sonho e a sua interpretação, recebereis de mim presentes e dádivas e grande honra. Portanto, declara-me o sonho e a sua interpretação. Responderam segunda vez e disseram: Diga ao rei o sonho a seus servos, e daremos a sua interpretação. Respondeu o rei e disse: Percebo muito bem que vós quereis ganhar tempo, porque vedes que o que eu sonhei me tem escapado. Por consequência, se me não fazeis saber o sonho, uma só sentença será a vossa, pois vós preparaste palavras mentirosas e perversas para as proferides na minha presença, até que se mude o tempo. Portanto, dizei-me o sonho, para que eu entenda que me podeis dar a sua interpretação. Responderam os caldeus na presença do rei e disseram: Não há ninguém sobre a terra que possa declarar a palavra ao rei, pois nenhum rei há, Senhor. Eu também, o dominador que requeira coisa semelhante de algum mago, ou astrólogo, ou caldeu. Porquanto a coisa que o rei requer é difícil, e ninguém há que possa declarar diante do rei, senão os deuses, cuja morada não é com a carne. Então o rei muito se irou, enfureceu e ordenou que matassem a todos os sábios da Babilônia. E saiu o decreto segundo o qual deviam ser mortos os sábios. E buscaram Daniel e os seus companheiros para que fossem mortos. Então Daniel falou, avisado e prudentemente, a Arioque, capitão da guarda do rei, que tinha saído para matar os sábios de Babilônia. Respondeu e disse a Arioque, encarregado do rei: Por que se apressa tanto o mandado da parte do rei? Então Arioque explicou o caso a Daniel. E Daniel entrou e pediu ao rei que lhe desse tempo para que pudesse dar a interpretação. Então Daniel foi para sua casa e fez saber o caso a Ananias, Misael e Azarias, seus companheiros, para que pedissem misericórdia ao Deus do céu sobre este segredo, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem com o resto dos sábios da Babilônia. Então foi revelado o segredo a Daniel numa visão de noite, e Daniel louvou o Deus do céu. Falou Daniel e disse: Seja bendito o nome de Deus para todo sempre, porque dele é a sabedoria e a força. Ele muda os tempos e as horas. Ele remove os reis e estabelece os reis. Ele dá sabedoria aos sábios e ciências aos inteligentes. Ele revela o profundo e o escondido, e conhece o que está em trevas, e com ele mora a luz. Ó Deus de meus pais, eu te louvo e celebro, porque me deste sabedoria e força. E agora me fizeste saber o que te pedimos, porque nos fizeste saber este assunto do rei. Por isso, Daniel foi ter com Arioque, ao qual o rei tinha constituído para matar os sábios da Babilônia. Entrou e disse-lhes assim: Não mates os sábios de Babilônia. Introduziu e também introduze-me na presença do rei, e darei ao rei a interpretação. Então Arioque depressa introduziu Daniel na presença do rei e disse-lhe assim: Achei um dentre os filhos dos cativos de Judá, o qual fará saber ao rei a interpretação. Respondeu o rei e disse a Daniel, cujo nome era Beltesazar: Podes tu fazer-me saber o sonho que vi e a sua interpretação? Respondeu Daniel na presença do rei e disse: O segredo que o rei requer, nem sábios,
nem astrólogos, nem magos, nem adivinhos o podem descobrir ao rei. Mas há um Deus nos céus, o qual revela os segredos. Ele, pois, fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de ser no fim dos dias. Os teus sonhos e as visões da tua cabeça na tua cama são estas. Estando tu, ó rei, na tua cama, subiram os teus pensamentos ao que há de ser depois disto. Aquele, pois, que revela os segredos te fez saber o que há de ser. E a mim me foi revelado este segredo. Não porque haja em mim mais sabedoria do que em todos os viventes, mas para que a interpretação se fizesse saber ao rei e para que entendesses os pensamentos do teu coração. Tu, ó rei, estavas vendo, eis aqui uma grande estátua. Essa estátua que era grande e cujo esplendor era excelente, estava em pé diante de ti, e a sua vista era terrível. A cabeça daquela estátua era de ouro fino, o seu peito e os seus braços de prata, o seu ventre e as suas coxas de cobre, as pernas de ferro, os seus pés em parte de ferro e em parte de barro. Estavas vendo isso quando uma pedra foi cortada, sem mão, a qual feriu a estátua nos pés de ferro e de barro e os esmiuçou. Então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o cobre, a prata e o ouro, os quais se fizeram como a pragana das eiras no estio, e o vento os levou. E não se achou lugar algum para eles, mas a pedra que feriu a estátua se fez um grande monte e encheu toda a terra. Este é o sonho, também a interpretação dele diremos na presença do rei. Tu, ó rei, és reis de reis, pois o Deus dos céus te tem dado o reino e o poder e a força e a majestade, e onde quer que habitem filhos de homens, animais do campo e aves do céu, ele te entregou na tua mão e fez que dominasses sobre todos eles. Tu és a cabeça de ouro, e depois de ti se levantará outro reino, inferior ao teu, e um terceiro reino de metal, o qual terá domínio sobre toda a terra. E o quarto reino será forte como ferro, pois como o ferro esmiuça e quebra tudo, como o ferro quebra todas as coisas, ele esmiuçará e quebrantará. E quanto ao que viste dos pés e dos artelhos, em parte de barro, de oleiro, em parte de ferro, isso será um reino dividido. Contudo, haverá nele alguma coisa da firmeza do ferro, pois que viste o ferro misturado com barro de lodo. E como os artelhos eram em parte de ferro e em parte de barro, assim por uma parte o reino será forte e por outra será frágil. Quanto ao que viste do ferro misturado com barro de lodo, misturar-se-ão com a semente humana, mas não se ligarão um ao outro, assim como o ferro se não mistura com o barro. Mas nos dias desses reis, o Deus do céu levantará um reino que não será jamais destruído, e esse reino não passará a outro povo. Esmiuçará e consumirá todos esses reinos e será estabelecido para sempre. Da maneira como viste que do monte foi cortada uma pedra sem mãos, e ela esmiuçou o ferro, o cobre, o barro, a prata e o ouro. O Deus grande fez saber ao rei o que há de ser depois disso, e certo é o sonho, e fiel é a sua interpretação. Então o rei Nabucodonosor caiu sobre o seu rosto e adorou a Daniel e ordenou que lhe fizessem oferta de manjares e perfumes suaves. Respondeu o rei a Daniel e disse: certamente o vosso Deus
é Deus dos deuses e o Senhor dos reis e o revelador dos segredos, pois pudestes revelar este segredo. Então o rei engrandeceu a Daniel. Eles deu muitos e grandes presentes e os pôs por governador de toda a província de Babilônia, como também por principal governador de todos os sábios de Babilônia. E pediu Daniel ao rei, e constituiu ele sobre os negócios da província de Babilônia, a Sadraque, Mesaque e Abednego. Mas Daniel estava às portas do rei. Glória a Deus. Graças a Deus, glória a Deus. Tá aí 2 capítulos aqui do livro de Daniel, só para a gente entender um pouquinho, né? Como que vai ser desenrolado essa história de Daniel. Você vê que Daniel Deus revelou para Daniel o sonho do rei Nabucodonosor. E revelando ali, lógico, foi maior do que todos os sábios ali que estavam na Babilônia. E ganhou uma posição alta como governador. Tanto teve os privilégios Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, os amigos de Daniel, né? E você vê que como Deus estava na vida de Daniel e dos amigos deles também. E, bom, até aqui. Li mais esses dois capítulos para não ficar muito grande o vídeo, pois eu li a sinopse do livro de Daniel. Mas no próximo vídeo a gente vai continuar. Ler mais 5 capítulos, né? Continuando do capítulo 3 em diante. Até aqui, Deus nos ajudou, Deus fala com nós, né? Então a gente temos que estar atento à voz de Deus, à palavra de Deus. Espero que vocês tenham gostado desses 2 capítulos aqui, né? O começo aqui da história de Daniel. Tá bom? Vou dar a bênção apostólica. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e as doces consolações e comunhão do Espírito Santo esteja com nós, não só hoje, mas todos os dias, até a volta de Jesus. Que nós podemos selar com amém, amém, amém. E olhar para o céu e dizer, ora vem Senhor Jesus, precisamos de Ti. Fica conosco, nos ajuda, nos proteja. E fique com nós, pois precisamos de Ti. Ó Pai Celestial, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Tá aí, graças a Deus, galera. Espero que vocês tenham gostado. Espero vocês no próximo vídeo, tá bom? Conto com vocês, tá? Pra gente desenrolar mais um pouquinho da história de Daniel, que pelo jeito é muito boa a história de Daniel. É gostoso de ler esse livro, né? É muito bom. A gente iremos maratonar todo esse livro aqui de Daniel. Eu conto com vocês, tá? Ok? Tenha uma boa semana, começo de semana abençoada, segunda-feira abençoada, 24 de abril de 2023. Desejo que Deus abençoe a cada um de vocês, multiplique o alimento, que Deus multiplique o teu salário, que Deus te ajude, te proteja, te guarde, te livre de todo mal, tá bom? Eu fico por aqui mesmo, mas amanhã eu tô de volta. Espero vocês, hein? Graça e paz. Tchau, fui!